Fala pessoal, beleza? Hoje o assunto é: tem dúvidas qual média funciona? Se você tem alguma dúvida qual média funciona, vem com a gente que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Então pessoal, o vídeo de hoje é para explicar um pouco mais sobre médias móveis, tá? Quais médias são mais interessantes para cada tempo gráfico, né? Porque a gente sabe que no tempo gráfico de 5 minutos a média de 20 ela indica uma tendência bem mais clara, né? As tendências costumam respeitar bastante a média de 20, então a gente vai trazer todo esse conteúdo para vocês e comentar um pouquinho mais no gráfico, beleza? Bora lá! Bom, galera, antes de tudo vamos entender, né, o que são as médias para que a gente possa exemplificar aqui no gráfico para vocês, tá? As médias nada mais são do que cálculos matemáticos, né, baseados aí nos preços dos ativos, tá? Dependendo de como a gente configura a média. Isso aí a gente já vai ver mais para frente como configurar as médias, né, alguns parâmetros que elas possuem para que a gente possa configurar ela da maneira que a gente desejar, beleza? As médias aqui nos gráficos, como qualquer outra média, são cálculos matemáticos, né, que se baseiam aí em algumas variáveis, tá? E aqui no caso é o preço dos ativos, tá? Assim como quando a gente quer saber a média das notas de uma sala, a gente faz os cálculos matemáticos, aqui nos gráficos é a mesma coisa, beleza? Então, as médias móveis elas vão se basear conforme a gente configurar, né? Conforme a gente fizer a configuração delas, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês algumas médias que eu utilizo, né? Que são as médias mais clássicas, as médias mais utilizadas, né? Por institucionais e pessoas físicas também, tá? Então, eu trouxe aqui a média de 200, a média de 20 e a média de 9 para poder explicar um pouco melhor como funcionam as médias móveis, beleza? Aqui no gráfico, como a gente pode ver, a mais distante do preço é a média de 200. E pelos cálculos matemáticos a gente já pode entender o porquê que ela está mais distante do preço do que as outras duas, tá? Ela é baseada nos últimos 200 períodos, tá? Ou seja, nós estamos num gráfico de 5 minutos, ela está se baseando nos últimos 200 candles de 5 minutos, tá? O cálculo dela é baseado no preço desses últimos 200 candles e por isso ela acaba ficando um pouco mais distante do preço, tá? A outra média que nós temos um pouco mais distante é a média de 20, tá? Ela já é um pouco mais próxima do preço e a gente pode perceber que ela é 10 vezes, né, mais curta que a média de 200, tá? Então, ela sempre vai estar um pouco mais colada no preço aqui, tá? Ela se baseia nos últimos 20 candles de 5 minutos, tá? Ela se baseia nos últimos 20 períodos. E a última é a média de 9, tá? Que ela é bem colada no preço. Eu utilizo ela para identificar quando o mercado está em uma super tendência, né? Ele está numa tendência forte, tá? E por isso que ela é bem grudadinha no preço. Ela se baseia nos últimos 9 candles, tá? Como a gente está utilizando o gráfico de 5 minutos, ela se baseia nos últimos 9 candles de 5 minutos, beleza? E aí, para que a gente possa configurar elas, nós damos aqui 2 cliques, né? Dependendo da plataforma, tem algumas formas diferentes de configurar elas, tá? Mas aqui no TradingView, a gente vem aqui em valores, né? Clicamos aqui em valores, tem essa resolução, né? Que é igual ao símbolo, tá? Então a gente quer igual ao símbolo que é os 5 minutos, tá? E aí a gente coloca aqui período, né? A gente pode escolher o período que a gente vai trabalhar na média. Aqui eu coloquei 200, que são as médias que eu utilizo. Nós podemos colocar aqui média de 72, por exemplo. E aí, vamos ver, podemos observar que ela se altera, tá? Ela tem uma variação, beleza? Vamos voltar aqui para a média de 200. E aí, esse é o período, né? Então, a gente pode configurar as médias móveis pelo período, tá? Então, a gente coloca aqui quantos candles a gente quer que ela se baseie, tá? Aqui no caso ela vai se basear em 200 candles, nos últimos 200 candles, tá? Aqui eles chamam de fonte, né? E é o parâmetro que ela vai se basear, tá?
Aqui nós temos, nós podemos escolher para ela se basear na abertura, ou seja, se colocarmos abertura, a média irá se basear no preço de abertura dos últimos 200 candles, ou seja, ela irá fazer a média dos últimos 200 candles baseado na abertura deles, no preço de abertura deles, tá? Temos também a máxima, então ela iria se basear na máxima dos últimos 200 candles para fazer o cálculo da média. Temos a mínima, que ela irá se basear na mínima de cada candle para fazer o cálculo, né? na mínima dos últimos 200 candles para fazer o cálculo. E temos o que é utilizado, né? O que eu utilizo e acredito que a maioria das pessoas institucionais utilizam, que é o fechamento, tá? A gente quer saber a média do fechamento dos últimos 200 candles, tá? Então vamos utilizar o fechamento. Aqui no TradingView, eu não sei como funciona essas nomenclaturas aqui, mas nas plataformas como a Profit Chart, a Trade, etc., nós temos como parametrizar também se ela será uma média móvel aritmética ou uma média móvel exponencial, tá? A média móvel exponencial, ela tem um fator diferente da média móvel aritmética, tá? Que ela dá mais peso aos últimos candles, tá? Aos candles mais recentes. Por exemplo, a gente está aqui com uma média de 200, então essa média de 200, se ela fosse exponencial, ela daria mais peso aos candles mais próximos ali de onde o mercado está, do que os últimos candles, tá? Ou seja, o candle 1 teria mais peso do que o candle 2, que teria mais peso que o candle 3, que teria mais peso que o candle 4 e assim por diante. Assim é feito o cálculo da média exponencial, tá? Da aritmética é uma média móvel simples, né? Uma média simples, tá? O cálculo da média é um cálculo simples, tá? É só pegar lá o fechamento dos últimos 200 e somar e dividir por 200 períodos, beleza? As médias móveis, elas servem como linhas de tendência dinâmica, tá? Como a gente pode ver aqui no gráfico, elas servem como linhas de tendência, né? Elas que ditam a tendência do mercado, tá? A média de 200 eu utilizo para que eu consiga ver a tendência do gráfico de 60 minutos no gráfico de 5, tá? Porque ela é equivalente à média de 20 nos 60 minutos, tá? Ou seja, a movimentação da média de 20 períodos num tempo gráfico de 60 minutos é bem parecida ou quase igual à média de 20 períodos, de 200 períodos no gráfico de 5 minutos, tá? Elas são bem próximas, os valores do resultado dos cálculos delas, tá? E aí tem muita gente que pergunta, mas qual média funciona? E todas as médias funcionam. Todas as médias possuem as mesmas características, elas só vão se diferenciar no cálculo, tá? Então, não tem essa de qual média funciona, todas as médias funcionam, vai depender do seu operacional, da maneira como você opera, da maneira como você enxerga o mercado, da maneira como você faz as suas operações, tá? Como a gente pode ver aqui, tem hora que a média de 20 ela é bem respeitada, tem hora que ela já é violada, tem hora que a média de 9 é respeitada, tem hora que ela é violada. Se a gente colocar aqui a média de 72 períodos, a gente vai ver que em algum ponto ela vai ser respeitada também, né? Ó, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Então, assim, todas as médias funcionam, elas vão se diferenciar pela amplitude do movimento, né? Então, em alguns momentos vai ter média que vai ser violada, não vai ser respeitada, vai ter momento que ela vai ser respeitada e vice-versa, entendeu? Então, depende muito do operacional de cada um, depende muito da maneira como cada um faz suas operações, tá? Mas todas as médias funcionam, beleza? Trouxemos aqui para vocês as médias de 200, de 20, de 9 e um exemplo com a média de 72, tá? Mostramos aí que elas são baseadas nos períodos, né? Para que a gente configure ela, a gente tem que configurar os períodos, ou seja, a gente tem que colocar em quantos candles ela irá se basear e também o parâmetro, né? Que é se ela irá se basear ou na abertura, ou na máxima, ou na mínima, ou no fechamento.
É assim que a gente configura as médias móveis, tá? Mais para frente iremos trazer como utilizar cada uma, alguns operacionais com cada uma delas, beleza? Por enquanto acredito que é isso que eu queria trazer aqui para vocês, exemplificar como funcionam as médias móveis, mostrar que elas são linhas de tendência dinâmicas, tá? Que todas as médias funcionam, vai depender do seu operacional, da maneira como você enxerga o mercado, vai depender também de como está a volatilidade no mercado, né? Vai depender da amplitude do movimento. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de deixar os comentários aí, suas dúvidas, para que a gente possa auxiliar vocês ao máximo nessa jornada. Beleza? Galera, se vocês gostaram desse conteúdo, se esse conteúdo agregou valor para você, curte, comente, compartilhe esse vídeo, marque seus amigos que também têm interesse no assunto, para que a gente possa continuar levando esse conteúdo de qualidade para mais pessoas. A gente também tem bastante conteúdo na descrição do nosso vídeo, tá? Tem todas as nossas redes sociais, todos os nossos meios de comunicação para que você possa interagir com a Tiger Traders, beleza? Um grande abraço!